Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados? Animado, gente, tem que estar animado, porque estamos em reta final, lendo cada dia um livro melhor que o outro, né? As cartas de Paulo, cartas de Tiago, e agora vamos ler hoje Tiago, cartas de Tiago, cartas de Pedro, cartas de João. E, se for possível, nós iremos ler Judas, se for possível. Se não, vamos até João mesmo. E depois nós deixamos 2 dias para Apocalipse, né? O Senhor tem sido bom para conosco e nós temos vencido, graças a Deus. Vamos orar para que o Senhor venha estar conosco mais essa vez. O Espírito Santo vai nos dando entendimento da sua palavra. Então, que o Senhor venha abençoar essa manhã de leitura. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Jesus. Te agradecemos porque Tu és bom, porque o Senhor tem sido conosco cada manhã. Senhor, nos guarda de todo mal, abençoa o nosso dia, nos dá um dia de paz, um dia de bênçãos, e que o Senhor venha aqui estar presente conosco, Espírito Santo, revelando a Tua palavra a nós. Nós louvamos e bendizemos Teu nome, em nome de Jesus, amém. Bom dia, Kemi. Estamos no capítulo 3 da epístola de Tiago. Tiago, que era irmão de Jesus. E Tiago nos ensina como nos portar, como ser um bom cristão, né? Afinal de contas, Tiago tinha exemplo de nada mais, nada menos do que Jesus Cristo ali por 33 anos viveu ao lado dele, né, gente? Então, Tiago é muito prático e ele fala da praticidade do evangelho. E ele tem solução para tudo. Então vamos lá, capítulo 3. E agora ele já começa falando do poder da língua. O que o poder da língua tem, né? O que ele faz? Um órgão tão importante, mas que dá um trabalhão para nós, né, gente? Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, se você segura a sua língua, filha, tá tudo certo, você consegue controlar o resto. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o nosso corpo. Então, ele está fazendo aqui essa analogia do freio do cavalo, que dá aquele domínio, né? De virar para a direita, para a esquerda, parar, prosseguir. Vede também os naus, quer dizer, os navios, né? Sendo tão grandes, levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Ou seja, o navio, nós somos controlados aqui pela nossa boca, o navio também é controlado por um leme, um navio tão grande e um leme tão pequeno. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como no mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ou seja, a língua é perigosa, gente. Perigosa. Pode pôr fogo, acabar com tudo. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como aves, tanto de répteis como de animais do mar e a mansa, foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, cheia de veneno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ou a gente tem que ser bênção, ou não, né? Aí ele diz, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou videira figos? Assim também tampouco pode uma fonte dar água salgada e outra doce. Ou seja, a sua língua ela tem que ser bênção ou ela não vai ser nada bom, vai ser palavras de maldição, né? Então a língua pode ser usada para o bem ou para o mal, né? E pode ser também um veneno. Então, a
a gente não pode conduzir aí pessoas nem com maldição da nossa língua. E aí vai lá sobre a sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Ou seja, a sabedoria é vista pelas obras, através do que fazemos. Essa não é a sabedoria do que vem do alto, mas ela é terrena, é animal, é diabólica, ou seja, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para quem exercita a paz. Ou seja, que a sua língua, que a nossa língua, seja instrumento de paz. 4. Devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, nossos deleites são nossos prazeres, né? A carne dentro de nós mesmos, a carne que traz essas vontades. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Ou seja, estão pedindo errado, né? Pedis e não recebeis porque pedi mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós a amizade do mundo é inimizade para com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Os cuidados, cuidais vós de que não vão, em vão, diz a Escritura, o Espírito em nós habita e tem ciúmes? Antes da força, graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, sim, gente, quando a gente vê que o nosso comportamento não está muito condizente, então nós temos que fugir, porque isso é cilada do inimigo. E a gente precisa resistir e aí o diabo vai embora. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentais e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então, ou seja, cai em si, se humilhe perante a presença de Deus, né? Tiago é realmente muito prático, ele já fala logo e tá dado o recado, né? Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Ele faz essa comparação da lei, né, que era algo sagrado para eles. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outra? Então, tipo, quem é você para estar julgando o irmão? Ei, agora, vós que dizeis, hoje, amanhã, iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que ocorrerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ou seja, a vida ela é muito importante, é muito mais importante do que pensamos, do que falamos e também muito curto para tá aí estragando ela com tudo. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo, mas agora vos glorias em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, Tiago, ele diz, ele deixa muito claro pra gente, né, como que nós devemos nos portar. E aí ele vai falar sobre os ricos opressores, lembrando do contexto daquela época, tá? Que a disparidade das classes sociais era
eram terríveis, né? Então, eles pediam que os irmãos fossem solidários um para o outro. Aí agora eles vão falar dos ricos, ó. E agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós há de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traças. Deliciosamente, versículo 5, vivestes sobre a terra e vos deleitastes e cevaste o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo, e não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando-o com paciência até que receba chuva de tempos e serôdia. Então, eles já dá o recado aqui que não adianta enriquecer, né, na corrupção. Fala pra gente falar que a paciência nos faz alcançar nossas promessas, né? Até receber a chuva temporânea, seródia. E aí ele fala, sede também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então ele fala, gente, seja paciente, né? Tenha o domínio próprio, e o Senhor é misericordioso, e você vai alcançar as suas promessas. Olha o fim de Jó, né? E aí ele fala, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis a oração feita por um justo, feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, e algum converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador salvará da morte e uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, Deus nos dá autoridade aqui no nome de Jesus para orarmos, né, e curar, e ele faz os milagres. Ele pede para acabar com as confusões, as divisões da igreja, lá nos primeiros, tá? Nos primeiros capítulos. E Tiago nos mostra que há sempre uma opção de renovo para cada um de nós, né? E a fé é muito prática, e se alguém precisa de oração, ore. Se alguém precisa se alguém está feliz, cante com ele. Então, assim, ele só pede assim, ó, sai do meio da confusão, né? O que a gente pode fazer? Os que mais reclamam é os que mais dá trabalho, é os que menos faz, e chega de mimimi e vamos pregar o evangelho. Essa é a mensagem de Tiago para a igreja. E terminando Tiago, nós vamos para as cartas de Pedro, né? Pedro, um homem assim, a gente vê na carta de Pedro, a gente fala assim, gente, que transformação que o Senhor fez na vida de Pedro, porque Pedro era aquele homem ímpeto, sem paciência, e tudo ele queria resolver ele na hora, na força do braço. E nós vamos ver na carta de Pedro, ele escreve aqui 3 cartas, né? E ele mostra que a paciência, né? Que a paciência é o meio, em meio ao sofrimento, né? Como que temos paciência em meio ao sofrimento. E ele alerta a igreja para que permaneça firme nas promessas de Jesus Cristo, né? Ele é uma carta de encorajamento. Vamos lá?
Capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, despertos ao ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, ele escreve para o povo ali desses lugares. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida de viva esperança, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Olha só, olha como que nós vamos perseverar diante da luta aqui, né? Uma vida de esperança. Que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, vamos perseverar na fé, sejamos perseverantes na fé, que ela é a coisa mais preciosa que temos. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Ou seja, no final, é a salvação da nossa alma que iremos alcançar. Olha o versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com concupiscências que havia em nossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as maneiras de viver. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, mas com prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias, tempos, por amor de vós. Purificando a nossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, como um coração puro. Ou seja, como que eu devo andar? Nós devemos andar em paz e em aliança com Deus, amando uns aos outros. Capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos no leito racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que provastes que o Senhor é benigno. E se chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade, por homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ele está falando de Jesus Cristo, tá? Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião pedra principal de esquina, eleita e preciosa, em que nela, e quem nela não crer, não será. Em quem nela crer, não será confundido. Olha o 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Ou seja, quem crê na Escritura e crê na pedra de esquina, Jesus Cristo, não será confundido, já aquele que não será pedra de tropeço. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, somos sacerdotes dele, somos eleitos por ele, Jesus Cristo. Amados, peço-vos,
como os peregrinos. Lembra que eles estavam dispersos aqui, né? Ele fala lá no começo, estavam dispersos pela Ásia, pela Capadócia, pela Bitínia, pela Galácia. Então, vocês como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que vós observem. Sujeitai-vos, porém, toda a ordenação humana por amor do Senhor, que é o Rei como superior, que os governadores, como por ele, enviados para castigo dos malfeitores, para louvor e que bem o fazem. E está dando um conselho que nós devemos ser submissos às autoridades, né? Sujeitarmos às nossas autoridades eclesiásticas, às nossas autoridades executivas e tal. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade, com cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade e temer a Deus. Honrai o Rei. Vós, servos, sujeitai-vos, agora ele vai falar por servos. Lembra que eles têm empregados, né? Mas são servos aqui, ó. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Então, não importa se o patrão, né, se o dono dele lá era uma pessoa má ou ruim, era necessário honrar essa pessoa. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo justamente. Porque que glória é essa, se pecando sois esbofetados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, e isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. 24. Levando ele mesmo com seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então aqui Pedro nos mostra que o cristão deve ser bom testemunho em tudo que ele faz, no trato com todos, patrão bom, patrão ruim, as autoridades, seja elas autoridades eclesiásticas, seja elas autoridades executivas. É o nosso bom testemunho que é necessário. Aí ele vai falar dos deveres para com as mulheres, dos maridos e das mulheres, né? Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Ou seja, querida, é o nosso testemunho que vai fazer com que o nosso marido seja ganho para Jesus. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura das vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trato de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Já chegaram para mim e perguntaram se passar chapinha Babyliss no cabelo era pecado, justamente por causa dessa parte que Pedro fala assim, vou ler de novo para vocês entenderem o que Pedro está querendo dizer. Porque o que ele fala mesmo dos enfeites e do frisado dos cabelos. Porque naquela época eles passavam o ferrinho quente, né? Para deixar o cabelo cacheado. Eles não faziam chapinha, porque lá o povo já tem o cabelo liso, né? Então eles cacheavam o cabelo. Então olha isso, ó. Mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum modo não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, ou seja, pelo seu procedimento, pregar com a boca fechada, é isso que ele quer dizer. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o seu exterior, no frisado dos cabelos, nas joias ou nas roupas. Por quê? Porque o enfeite dela, a beleza dela, tem que ser uma beleza interior. A beleza que vai conquistar o homem é o nosso comportamento, a nossa doçura, o nosso cuidado, o nosso testemunho como cristã.
É isso que ele está dizendo para a mulher. Não é que a gente não possa passar um babyliss, uma chapinha, não é isso. Mas o que realmente, a beleza que vai conquistar esse homem para Jesus é a beleza interna, tá bom? Ganhar o seu marido com o seu comportamento e não com a sua roupinha bonita e o cabelo bonito e etc e tal. Agora, para o homem, ele fala, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trato de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando de Senhor, na qual vos sois filhas, fazendo o bem e não temendo a nenhum espanto. Nossa, eu tenho que chamar o meu marido de Senhor agora? Não, gente. Ela falava isso em respeito à autoridade dele dentro da casa, né? Essas é nesse sentido, no sentido de ele ser autoridade e a gente ser auxiliadora. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros de graça, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, maridos, a sua mulher, no sentido aqui de falar do vaso mais fraco, no sentido do cuidado, né? Quando a gente pega algo forte, a gente pega. Quando a gente pega algo mais sensível, mais delicado, a gente segura e conduz com mais cuidado. É isso que ele fala, conduza a sua esposa com amor, com carinho, com cuidado, né? Para que não sejam impedidas as vossas orações, né? Então é sobre isso. E aí ele agora vai falar, ele falou aqui dos deveres dos maridos e das mulheres, ele vai falar do amor fraternal, né? E finalmente, sejam todos em um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericórdios e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo para que isto fosse chamados, para que por herança alcanceis bênção, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e dos lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Olha o 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos perdi a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitos, fiquem confundidos o que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque é melhor que padeçais fazendo o bem, que é a vontade, se é a vontade de Deus assim quer, do que fazendo mal. Porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levarmos a Deus, mortificando na verdade a carne, mas vivificando o espírito. Gente, porque vamos combinar. É mortificando a carne mesmo, porque já viu que tudo aqui a gente tem que ter autocontrole, tudo, é um manual de vida, assim, daqueles que a gente tinha que ter na cabeceira e ler todo dia pra gente se lembrar de ter um bom comportamento diariamente, né? Porque essas cartas, elas são maravilhosas para a nossa vida cristã, porque vira e mexe a gente dá uma escapulida, assim, a gente dá uma derrapada e a gente vê aqui quanto detalhes eles nos dão para ter uma vida correta com Deus. Aí ele continua no 20, ó. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, da qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo não só dos despojamentos da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo, a qual está à destra de Deus, sendo subido no céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e autoridades e as potências. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado,
para que no tempo que vos resta a carne, não vivais, mas segundo a concupiscência dos homens. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos vontades dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e achando estranho, não corredes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemas de vós. E o 7 diz, e já estando próximo o fim de todas as coisas, portanto, sejam sóbrios e vigiai em oração. O 9, sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Cada um administra os outros o dom como recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, aquele que guarda, que cuida. 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, malfeitor, ou como entremente em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorie a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe sua alma como o fiel Criador, fazendo o bem. Ou seja, essa carta ela encoraja os filhos de Deus a passar pelas provações, né? Agora ele vai falar para os líderes, né? Porque ele fala que aos presbíteros, os presbíteros é como se eles fossem os pastores da igreja, tá? Hoje seriam pastores. Os presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, sendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto. 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, olha só, a recompensa virá de quem? Do Senhor, né? Quando o sumo pastor, que é Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos a uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, ou seja, depressão, né? Olha isso, Deus cuida da nossa ansiedade. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. O qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Olha o que ele fala na saudação final. E o Deus de toda graça, que Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E a ele seja a glória e o poderio e para todo o sempre. Amém. Então, né, aquele salmo que diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem para amanhã, se encaixa muito bem aqui, né? Que em tudo nós devemos dar graça. E aí ele vai e despede, né? Pede para o Silvano, que ele está mandando por Silvano, irmão, como cuida, escrevi abreviamente, exortando e testificando e tal. E a vossa colhedeira da Babilônia vos saúda, meu filho Marcos, né? João Marcos, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Essa foi a primeira carta de Paulo. E na segunda carta, né? É que a gente não consegue assim, entender perfeitamente qual que é o momento que ele escreve, né? Mas olha só, a gente sabe que foi escrita por Pedro perto do fim da sua vida. Então Pedro já era um ancião, um velhinho quando ele escreveu. Ele deve ter escrito ela em Roma, né? Destinado provavelmente aos cristãos que viviam na Ásia Menor. Então,
Pedro escreve começando assim: Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo, o que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Graça e paz sejam-vos multiplicada pelo conhecimento de Deus de Jesus, nosso Senhor. Aí ele continua e fala assim no 5: E vós, tampondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé. Então, além da fé, lembra que ele fala da fé na primeira carta. Ele fala, precisa ter fé, gente. Aguenta as pontas porque a gente precisa ter fé. Mas agora ele pede para acrescentar a fé, a virtude, a ciência. A ciência se acrescenta a temperança, da temperança a paciência a piedade. Então, esse aqui são, na verdade, a fórmula do ministério de Paulo, né? Então, é que Paulo já está no tempo final, na sua vida, final da sua vida, e ele traz essa alerta. Gente, vocês precisam de virtude, de ciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade e amor, né? Porque, versículo 11, assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixais de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais e estáis confirmado na presente verdade, e tenho por justo enquanto estiveres neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações. 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas, artificialmente comporta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ou seja, é isso, não é história que nos conta. Nós testificamos, eu vivi isso, é isso que Pedro está falando. Eu participei disso, eu vi, sou testemunho. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra, glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Lembra quando ele foi batizado, Pedro? Né? Pedro está aqui contando. E ouvindo essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro fala, gente, eu vi, eu estava lá, eu vi os céus abertos, a palavra do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Sabendo primeiramente isso, 20, que nenhuma profecia na Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi conduzida por vontade de homem algum, mas os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, eu sei no que eu criei, eu sei o que eu vivi. E aí ele vai agora aconselhar sobre os falsos mestres. E também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negação, e o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais está blasfemado o caminho da verdade. 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 20. Porquanto, se depois que terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, cuidado com as falsas profecias, né? É isso que Paulo está nos alertando, capítulo 2. E no 3 ele vai falar sobre a vinda do Senhor. Amados, escrevo agora essa segunda carta, em ambas quais desperto com a exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, do mandamento do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram nos céus e na terra, e foi tirada da água, no meio da água subsiste. Olha o 9. O meu Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algum a tenha por tardia, mas ela é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão todos que venham a arrepender-se.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, as obras nela se queimarão. 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ou seja, nós permanecemos, nós não cansamos de esperar, de aguardar, nós não cansamos das promessas de Deus. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procura que eles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como coisas das epístolas entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente em outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaias na vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada a honra e a glória, agora como no dia da eternidade. Amém. Então, permaneça firme em fé, mas tenha cuidado com o engano. Essa é o tema da segunda carta de Pedro. E agora nós vamos ver a primeira epístola, né? Que João escreve, uma epístola universal, né? Ele prega contra o gnosticismo, né? Prega contra os falsos mestres. Então, ele escreve ali, por quê? Porque o povo tá vivendo nesse contexto confuso, né? Então, vamos ver o que o povo estava exposto, né? Aos hereges, né? Esses grupos de pessoas. Então, olha o que ele fala aqui, né? No plano de fundo, ó. Para eles, o divino Cristo, o Filho de Deus, não era o mesmo Jesus humano que veio para sofrer e morrer pelos pecados do mundo. Eles afirmavam ter um entendimento correto de Deus e serem moralmente perfeitos. Entretanto, o comportamento pecaminoso deles e a falta de amor e as afirmações orgulhosas traíam a crença herege. Então, além deles estarem em pecado, eles ainda colocavam na cabeça do povo, dos crentes, os cristãos, que aquele Cristo não era o Cristo, Filho de Deus. Só que João havia convivido com Jesus, então João escreve para esses irmãos. Capítulo 1. A palavra da vida, ou seja, é Jesus, né, foi manifesta na carne. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e nossas mãos tocaram da palavra de vida. Ou seja, ele está dizendo, Cristo veio sim, e Cristo é real. Porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E aí ele fala assim, nós vimos e convivemos com ele, né? Estas coisas vos escrevemos para que vosso gozo se cumpra. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva algumas. E se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
Meus filhinhos, capítulo 2, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, o Jesus Cristo, o justo, ou seja, nós temos alguém que defenda ali as nossas causas, né? Se a gente pecar, nós temos aquele que nos redimiu, nosso advogado. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda o seu mandamento é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Ou seja, andar sem pecado, né? E isso é um aperfeiçoamento que nós temos ali. E ser aperfeiçoado por Deus no dia a dia, tá bom, gente? Ninguém consegue deixar de pecar hoje, nunca mais pecar. É um trabalhar diário. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo os mandamentos novos, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão e está na luz, e dele não há escândalo. Ou seja, se você odeia o seu coleguinha, o seu irmão, você está em trevas. Se você faz isso, né? Se você não faz isso, então não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque eu sei o seu nome, vos são perdoados os vossos pecados. 15. Não amei o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, e já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, porque onde conhecemos que há e que já é a última hora, saíram de nós, mas não era de nós, porque se fôssemos de nós, ficaria conosco, mas isto é, para os que se manifestasse que não são todos de nós. Às vezes é de dentro, né, que saem essas heresias, mas a verdade é que nunca foram de verdade. Então, quando a gente faz isso é porque a gente realmente ainda não está 100% convertido. E vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a de vida eterna. 27. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção de que alguém nos ensine. Mas com a unção vos ensina todas as coisas, e é a verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, a unção do Espírito Santo é que nos revela todas as coisas, gente. Então, é através do Espírito Santo que nós temos essa palavra de Deus revelada a nós. É onde nós vamos ter discernimento, onde nós vamos ter sabedoria para a vida, para tomada de decisões, para entender o que nós vamos fazer, qual é o próximo passo. Isso quem nos dá é o Espírito Santo. Os filhos de Deus, capítulo 3. Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não se conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele for manifesto, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Por quê? Porque nós somos filhos dele. Olha o 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para que isso
o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto não manifesta os filhos de Deus e dos filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, gente, não é ter João mostra aqui o quanto a gente precisa estar firme em Deus, né? E para a gente não viver pecando, porque isso a gente faz pela carne, né? E aí nós só conseguimos melhorar com a influência do Espírito Santo sobre a nossa vida. É só assim para a gente ir melhorando, né? Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Por quê, gente? Porque a base de tudo é o amor, né? A Bíblia é muito clara sobre a base, né, do amor. E nisso conhecemos que somos da verdade e diante dele seguraremos nosso coração. Ou seja, olha isso, ó, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração não conhece todas as coisas. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente vai viver na prática, tá bom? Olha o 23. Se o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda o seu mandamento, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Por que a gente sabe? Por causa do Espírito Santo, né? Aí ele vai falar sobre os falsos profetas no capítulo 4. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque há muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Gente, mais atual que isso, né? Só misericórdia. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E essa é a frase de hoje, né? Lembra que todo dia a gente coloca uma frase? Porque maior que está em nós. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e nós o amamos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Olha o 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, em que está o amor, Deus que está em Deus e Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, aborrece a seu irmão e é mentiroso, porque quem ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E ele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, ele deixa bem claro aqui, se você não ama seu irmão, que você convive com ele, como que você vai amar a Deus que você nunca viu? Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Mas quem ama a Deus, ama também o seu irmão. E aí ele vai falar sobre a fé em Jesus. Capítulo 5.
todo aquele que crê que Jesus é Cristo e é nascido de Deus, todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Se você ama a Deus, você vai amar Jesus. Nisto, conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Ai, como que eu amo Deus, Lídia? Eu digo que eu amo? Não, você ama a Deus quando você guarda os mandamentos de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Olha isso, gente, os mandamentos de Deus não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, qual que é o segredo? A fé em Deus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E a palavra, gente, é Jesus Cristo, tá? Sempre que você ouvir falar da palavra, sempre pense em Jesus. Lembra que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e tal. Tudo isso nos leva... A gente já sabe que quando se fala de verbo, de palavra, está falando da pessoa de Jesus Cristo. E que esses 3 são um. E esses 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam um, ou seja, uma concordância tríplice. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu seu Filho e testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus lhe deu, seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Agora ele vai falar sobre a eficácia da oração. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a nossa vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometendo pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha isso, como é forte. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos que é verdadeiro, e nos que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos os vossos ídolos. Amém. Olha a primeira carta de João. Quantas lições João nos dá aqui, né? Quantas lições. E aí a segunda epístola, eu vou ler a segunda. Eu não vou conseguir ler Judas hoje, hein? Pensei que ia conseguir, mas ler amanhã. A segunda, ele vai falar sobre os cuidados com os falsos profetas. É uma carta bem pequenininha e ele conseguiu. O ancião, a senhora eleita e seus filhos, aos quais amo de verdade, não somente eu, mas também a todos os que têm conhecido a verdade por amor da verdade, que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco a verdade e o amor. Ele vai falar sobre o amor fraternal, ó. Muito me alegro por achar que alguns de seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo um novo mandamento, mas que aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam de que Jesus Cristo veio em carne. Este
tal é enganador e o anticristo. Olhai para vós mesmos, para que não percamos e que não tem o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz a doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem anda o saúda e tem parte das suas más obras. Tendo muitos que escrevem-nos, não quis fazer com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Então, ele é uma carta bem curta, né? Fala, não perca tempo, não se apegue, mas se apegue somente ao que Cristo falou, né? Na terceira carta, João também escreve uma carta bem pequenininha, né? E ele fala como que a gente recebe os bons profetas, né? Ele sauda Gaio, né? E fala assim: o presbítero amado Gaio, a quem na verdade eu amo, amado, desejo que vá bem e todas as coisas que tenham saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele elogiando Gaio aqui, ó. Não tenho maior gozo do que este, ou de ouvir os meus filhos que andam na verdade. Amado, procedes fielmente tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificam o teu amor, dos quais os conduzes, como é digno para Deus, e o bem farás. Então ele elogia Gaio, aí ele vai se queixar de Diótrefes, né? E elogia Demétrio. Ele tem escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter para com eles o primado, não nos recebe. Ou seja, Diótrefes achava que ele estava mandando ali e que ele não precisava dar moral para o que João falava. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Que faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então ele tá ali, esse cara é gente boa, né? Esse cara é tranquilo. Tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te por tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos boca a boca. Eu não vou ficar aqui escrevendo muito, não, porque tudo que eu quero falar com você, eu quero falar pessoalmente. Pai seja contigo. E aí ele saúda e tudo. E aí vamos aproveitar 5 minutos, vamos ler juntas. E aí amanhã a gente continua lendo o Apocalipse, né? Amanhã e depois. Então, Judas era irmão de Jesus. Esse Judas não é aquele Judas que morreu, tá bom? Lá em Marcos 6, capítulo 3, a gente vê que tem as referências sobre os irmãos de Jesus. Essa carta de Judas para a igreja é para advertir contra os falsos mestres, né? E que eles permaneçam na fé. Então, ninguém mais bem qualificado para dizer o próprio irmão de Jesus. E aí ele sauda, né, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, que também era irmão de Jesus, né, aos chamados queridos em Deus Pai, conservarmos por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos os exaltados a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque introduziram alguns que antes estavam escritos, para que este mesmo juízo tome ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. E aos anjos que não guardavam seus principados, mas deixaram sua própria habitação, reservou a escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então ele está falando assim, se os anjos que, né, estavam lá no céu foram punidos, imagina a gente aqui. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que
havendo-se corrompido, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aí dá o exemplo, né, da Sodoma e Gomorra que foram destruídas. E olha o que ele fala, ó. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam as dominações e vituperam as autoridades. Ou seja, querem ser senhores de si mesmos. 11, ele fala, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na sua contradição de Corá. Ou seja, essas pessoas que ele acaba de citar são exemplos de perdição, né? Balaão, Caim e os filhos de Corá. 12. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levada pelos ventos, uma para outra parte, são como árvores. Murchas e infrutíferos, 2 vezes mortas, de rasgar. Sabe, esse povo que são dono da verdade, falam por si mesmo, eles vão ser murchos e infrutíferos, né? 2 vezes mortos. Olha o 16. Estes são os murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo no nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 21. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando do fogo. Tende deles misericórdia com temor, e aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ou seja, não nem queira nem contato, né? Seja só misericordioso com essas pessoas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irresistíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. E aqui a gente finaliza todas as cartas. E vamos iniciar amanhã o livro de Apocalipse. Eu me esforcei, gente, aqui dessa corrida, porque Apocalipse é bem mais complexo, né? Mais profundo. São 22 capítulos. Então, nós temos aí 2 dias para finalizar, graças a Deus, a nossa leitura. Estamos rompendo em fé. Eu sei que tem um monte de gente que não está conseguindo fazer ao vivo, mas está fazendo depois. E aí nós vamos passar 2 dias no livro de Apocalipse. Então, amanhã, quarta-feira e quinta-feira. Na sexta a gente faz uma live para agradecer a Deus por esses 99 dias que o Senhor tem nos dado, a sua graça de estarmos aqui lendo e aprendendo a sua palavra. Tá bom? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada.